CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito boa noite. Obrigado aí pela audiência, pessoal. Hoje a gente está aqui com um assunto muito importante, mas muito importante mesmo, como todos os outros, né, que eu sempre falo isso no começo, né? Mas é um assunto bastante importante porque permite que as empresas de rastreamento partam para outros segmentos e possam faturar mais, oferecendo um serviço adicional, né? Que é o controle de jornada, né? Isso faz parte de um pacote de rastreamento. E, então, eu trouxe aqui uma advogada especialista no assunto, a Margarete Santana, para que ela possa colocar tudo em pratos limpos, tudo sobre a lei, para a gente entender o que a gente tem que fazer para controlar corretamente todos os aspectos de jornada de trabalho do motorista e tal, né? Vamos lá. Boa noite, Margarete. Muito obrigado, viu? Obrigado por aceitar. Boa noite, Juliano. Tudo bem? Imagina, é um prazer, né, poder compartilhar o conhecimento, né, num assunto tão importante como esse, né, da lei do motorista, enfim, às vezes com alguns aspectos não tão conhecidos, né, e quando conhecidos, às vezes não aplicados. Então, para mim, é uma honra estar aqui hoje. Que bacana, né? A Margarete, ela validou algumas situações já para algumas empresas de rastreamento, tá? E ela tem um conhecimento muito bom aí nesse assunto, tá, pessoal? Bom, vamos lá, vamos de praxe, né? Eu vou compartilhar minha tela, né? E fazer aquela famosa pergunta que eu faço toda vez também, né? O que é, né? O que é e para que serve a Lei 13.103, né? E aspectos de jornada de trabalho do motorista previstos nessa lei, né? Fala um pouquinho para a gente aí, Margarete. Então, Juliano, a lei do motorista, né, até um pouco nova, né? Ela é de 2015. Tá? A lei da jornada do motorista, na realidade, porque eu vou fazer uma pequena introdução como é que era antes, né, da lei. Antes da entrada em vigor da lei 12.619, que foi a primeira regulamentação que o motorista profissional teve. Tá? Antes disso, o motorista ele era tido como um profissional de jornada totalmente externa, inserido lá lá na CLT, como no artigo 62 da CLT, mais precisamente, onde consta, né, onde prevê que esses profissionais, como eles possuem uma jornada totalmente fora da empresa, eles passam a não ter a obrigação de fazer o controle de jornada. Tá? Então, antigamente, os motoristas tinham,
né, essa aplicabilidade. E se não tinha controle de jornada, também não tinha, por consequência, o pagamento das horas extras. Tá, e visando, né, passado o tempo, até com a modernização dos equipamentos de rastreamento, até os tacógrafos, tá? A Justiça do Trabalho, né, os próprios juristas passaram a verificar que era possível sim fazer o controle de jornada dos motoristas, tá? Caminhoneiros, enfim, daqueles profissionais que estão o tempo todo na rua, né, dirigindo seus caminhões ou ônibus, enfim. Então, eles passaram a verificar isso com as informações que esses equipamentos de rastreio lhe davam. Então, eles começaram a verificar que precisavam, sim, fazer uma regulamentação dessa jornada de trabalho. Então, a primeira regulamentação que veio foi a 12.619 de 2012, tá? Mas ela não veio com o controle de jornada tão explícito. Tá? Diferente da 13.103 de 2015, que já traça pontos importantes para o controle de jornada e do controle de jornada desses motoristas, tá? Dos motoristas profissionais, né? Mais especificamente. Então, ela trouxe várias nuances, várias condições, né? Onde essas regras acabaram sendo inseridas lá na CLT e também no Código Brasileiro de Trânsito. Então, essa né, o surgimento da 13.103 veio por conta dessa necessidade, né, de controlar a jornada do motorista, sendo que a obrigação ela é de ambas as partes, né, ou seja, tanto da empresa como do próprio empregado, em fazer esse controle efetivo para que essa lei possa ser colocada em prática, né, como deve ser. Então, e essa lei, agora você falando aí, você falou a data da lei, né? 13.103 de 2015. Então, ela está valendo desde 2015, é isso? Isso, desde 2015. Ela entrou em vigor em 2015, né? Trazendo, então, todas essas regrinhas básicas, as quais todas as empresas, né, que possuem um motorista profissional como empregado devem seguir. Tá? Então, a partir daquele momento, né, daquele marco temporal, as empresas elas têm que seguir a lei, né, essa legislação, sob pena de terem um passivo trabalhista, né, nesse aspecto, né, do motorista. Então, isso é um grande mote de venda, né, para a área de rastreamento, né? Tem que respeitar a lei. Quem tem uma frota e tem motorista tem que respeitar a lei, tem que controlar a jornada, obrigatoriamente, né? E faz, então, 4 anos, porque esse ano não conta, porque esse ano está cancelado, tá? 4 anos. É verdade, esse ano não, mas conta, né? Para a lei acaba contando, infelizmente, então não tem como não aplicar a lei, né, agora, né? Mas o que acontece com a lei do motorista, até eu não especifiquei antes, é que antes da lei existiam uns controles específicos, né, de jornada, então eram utilizados, mas não eram tão seguros como o que foi, assim, o que as empresas tiveram que se adequar depois da entrada em vigor da lei, mas eu já vou falar sobre isso quando a gente chegar no momento. Eu acho que é agora. Já vamos lá. Pontos essenciais que merecem atenção no controle de jornada. Então, para a gente controlar a jornada, eu li a lei, né? E tem bastante coisinhas lá que eu não entendo, né? E é bom você sintetizar realmente essa questão, porque para a gente saber se a gente está controlando corretamente ou não, né? Pontos essenciais, quais são? Então, a lei do motorista, ela trouxe várias regrinhas, né? Ela trouxe coisas novas, né, para essa categoria, né, dos motoristas, e buscou se adequar exatamente à característica da atividade. Qual é a característica da atividade do motorista de caminhão e de ônibus? É uma jornada comprida, né, uma jornada ampla, extensa, porque, por vezes, esse caminhoneiro, né, principalmente na questão dos caminhões, eles possuem, eles estão carregando uma carga perecível, por exemplo, eles precisam chegar até um local e não podem fazer essas paradas extensas para intervalo entre a jornada, ou até mesmo eles não conseguem fechar uma jornada nas 8 horas, né, conforme os colaboradores das categorias normais respeitam. Então, um caminhoneiro, por vezes, ele precisa fazer 10 horas de viagem,
12 horas de viagem, para que ele consiga alcançar o destino dele. Tá? Então, a lei ela trouxe essa possibilidade de fazer de elastecer a jornada por mais tempo, além daquela que a Constituição prevê, né? Porque a nossa Constituição ela prevê que a jornada de trabalho do empregado ele deve ser de 8 horas diárias, né? Ou 44 horas semanais limitadas, tá? A prorrogação por 2 horas. Então, temos 10 horas que o empregado pode trabalhar diariamente, digamos, mas é óbvio que as 2 horas são, né, contadas como hora extra, né? Então, do motorista é diferente. Do motorista, além das 8 horas, ele tem as 2 horas que a Constituição prevê e mais 2, tá? Que pode ser prorrogado por mais 2. Então, ele pode trabalhar durante 12 horas por dia, sem que isso seja considerado como um abuso, né? Um extrapolamento do poder diretivo do empregador, tá? Então, é claro que, né, existem os requisitos da lei, né, porque dependendo do que você for pactuar com o empregado, deve ser realizado por meio de acordo coletivo, tá? Até para que não tenha invalidação depois na Justiça do Trabalho, tá? Mas a regra é essa. A lei permitiu também o fracionamento de intervalos, do intervalo intrajornada, que é aquele de descanso e de refeição, né, para ele almoçar, para o empregado almoçar, para o empregado, né, para o motorista almoçar, e para ele descansar até mesmo, né, tirar uma soneca, vamos colocar assim, e também o fracionamento dos intervalos interjornada, que são aqueles intervalos entre jornadas, ou seja, entre o término de uma e o início de outra, que é a noite, né? A nossa noite, digamos, né? Para o motorista profissional pode ser que não coincida com a noite, enfim, por conta também da característica da viagem, mas também da atividade, perdão. Mas também possui essa possibilidade de fracionamento. Além disso, foi regulamentado também o tempo de espera, o tempo à disposição do empregador. Então, são regrinhas específicas à atividade. O que é tempo de espera? O tempo de espera é que ele fica aguardando descarregamento ou até o carregamento do caminhão, né? E o tempo à disposição do empregador, o que é? É aquele tempinho que ele fica no pátio da própria empresa, esperando as ordens do empregador, né? Para chamar, para fazer uma viagem. Então, isso tudo, a lei, ela explicou tintim por tintim, para que não tivessem dúvidas. Tá? Por óbvio que, né, que algumas coisas da letra da lei acabam ficando um pouco confusas, mas basicamente é isso, né? Então, além de outras, né, outras regrinhas, né, outros direitos do empregado também, tá? Mas esses são os básicos, né? A jornada, o tempo de jornada, o tempo de intervalo, o tempo do intervalo interjornada e o tempo de intervalo de descanso e refeição. Aí o tempo de espera também, claro, né? Que o tempo de espera é uma discussão bem grande, porque nem sempre o motorista ele entende o que é o tempo de espera, ele consegue fazer essa diferenciação entre o tempo à disposição do empregador e o tempo de espera, né? Então, isso, eu costumo dizer que isso tem que fazer parte do treinamento da empresa. Quando a empresa contrata o motorista e faz aquela integração, né, que ele conhece a empresa, conhece o ambiente, enfim, essa explicaçãozinha básica, ela deve fazer parte, né, do treinamento inicial do empregado, para que ele tenha essa noção do que é e como ele deve anotar a jornada, né, no equipamento ou, né, no controle que a empresa utilizar, tá? Tá. Bom, o Guilherme fez uma pergunta aqui para nós, ó. Boa noite, doutora. O tempo de refeição dele entra como descanso intra-jornada? O tempo de refeição entra no descanso intra-jornada lá ou não? Como assim? Bom, é que assim, o intervalo intra-jornada, que é o período de descanso e refeição, tá, do motorista, seja do motorista ou de qualquer outro, né, empregado, ele né, toda vez que ele parar para fazer uma refeição, tá, pode ser considerado como intervalo intra-jornada, sim, a depender do tempo que ele vai ficar.
Por óbvio que aquele cafezinho de 15 minutos, né, que ele parou ali rapidinho, tomou um cafezinho, já não é intervalo intra-jornada, porque o período é muito pequeno. E aí, se ele, por exemplo, só parar, naquele dia, só parar 15 minutos para tomar o cafezinho, a gente vai ter uma supressão de intervalo intra-jornada. Qual é o resultado disso? É o pagamento de horas extras, do tempo que não foi usufruído. Então, esse é um cuidado bem grande que a empresa tem que ter, né? A partir do momento que ela fazer a verificação do controle, né? E ao fazer essa análise, ela verificar que o motorista não usufruiu de 1 hora de intervalo, ela tem que comunicar a ele, tem que explicar, tem que fazer as orientações, porque depois, em caso de uma ação trabalhista, essas horas suprimidas, né, esse tempo suprimido do intervalo pode virar 1 hora extra, e até um dano moral, tá? Então, é um cuidado bem grande que a gente tem que ter nesse aspecto. Nossa, é bem complexo, né? Eu acho que para a pessoa levantar o que precisa nessa lei, acho que precisa debruçar nessa lei e esmiuçar toda. Por exemplo, eu dei uma lida e eu não entendi muito bem assim em relação ao descanso intra-jornadas. Tem um tempo mínimo de descanso intra-jornadas? Há um tempo mínimo? Por exemplo, eu tenho que deixar o motorista em casa 6 horas, 8 horas, não sei. Assim, o inter-jornadas, né? É o inter, nós chamamos, né? Que o intra é aquele no meio da... Isso. Isso, é que a gente tem que colocar... O intra é aquele no meio da jornada, no meio. E o inter é aquele que depois que ele já acabou, né? Ele foi embora, ele largou o caminhão e foi embora dormir, digamos, tá? Ou ele dormiu dentro do próprio caminhão. Mas é aquele momento que ele dá o fim da jornada dele e para iniciar somente no outro dia, tá? Ou, né, dali umas horas. O tempo mínimo previsto é de 11 horas, tá? Esse é o mínimo que o empregado ele pode ter de intervalo interjornada. Senão a gente vai estar falando de jornada excessiva, extrapolamento, abuso, enfim. Então tem que tomar o cuidado que essas 11 horas elas têm que ser observadas. Mas a lei do motorista, ela traz também a possibilidade de fracionamento, né? Com o primeiro, com o fracionamento dessas 11 horas, sendo que o primeiro período ele tem que ser obrigatoriamente de 8 horas, tá? Ele tem que dormir essas 8 horas, nem que não durma, mas ele tem que usufruir dessas 8 horas, e o restante pode ser parcelado, né? Pode ser fracionado. Tá? E também uma coisa bem interessante, que essas 8 horas, tá? esse interjornada, ele pode coincidir com as paradas obrigatórias, que estão lá no Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Então, essa lei, ela passeia entre a CLT e o Código de Trânsito. Tá? Isso é bem interessante, mesmo porque o motorista ele exerce sua atividade praticamente, né, somente, né, nas rodovias ou na estrada, né? Então, o Código de Trânsito ele teve que abraçar, né, também essa categoria de uma forma a regulamentar algumas situações, né, específicas. Ah, bacana. Vamos falar aqui um pouquinho, então. Ó, vou fazer você fazer uma análise aqui, ó, para gente aqui, ó, uma análise bem interessante aqui. Aqui, ó, tem 3 cenários aqui, ó. Não possui sistema de controle de jornada, uma empresa, tá? Possui, mas não controla corretamente. E possui e controla corretamente. Analisa para mim esses 3 cenários, por favor. Então, vamos aos exemplos, né? Vamos lá. Então, nós temos ali, tá? Não possui sistema de controle de jornada. Hoje em dia, tá? Até uma pequena empresa consegue fazer um controle de jornada, digamos. Tem lá aquela pequena transportadora que tem um caminhão, ou no máximo 2 caminhões, né? Rodando a estrada, fazendo, né, empregando, mas também se sustentando, né, com aquela atividade. E vamos dizer assim, que ela nem sabia que existia a lei do motorista, ela não possui nenhum jurídico, não tem acesso à lei, né? Uma pessoa que não tem nem essa curiosidade, ainda está vivendo naquela época passada, onde o motorista só andava e não tinha nenhum tipo de controle, tá? Então, esse tipo que está ali no sinal vermelho, ele, assim... eu posso dizer assim que esse não é aconselhável e não deve acontecer, tá? Porque a partir do momento que
a empresa não possui um sistema de controle de jornada, por mais simples que seja, tá? Um papelzinho anotando a jornada, que são as papeletas, né, de trabalho externo. Ou até um aplicativo, ou até o tacógrafo, qualquer coisa nesse sentido, se a empresa não tiver esse controle, ela vai estar à mercê, né, de qualquer tipo né, de pedido na Justiça do Trabalho, ou até mesmo se tiver algum tipo de denúncia por parte de algum dos empregados no aspecto de jornada excessiva, né, até de dano moral, a empresa ela pode ser autuada, inclusive, pelo Ministério do Trabalho. Não, agora não é mais do Ministério do Trabalho, né, eu me confundo com isso. É a Secretaria do Trabalho, né, que é o Ministério da Fazenda, tá? Ministério da Economia, perdão, e o Ministério Público do Trabalho, que tem uma fiscalização bem intensa, porque ele protege o empregado, né? Os empregados em si, né? Ele é o protetor. Então, pode acontecer uma autuação e, enfim, aplicação de multa, uma ação civil coletiva. Isso, assim, em linhas gerais, ela quebra a empresa, tá? Porque as multas são altas, né? Não tem como um pequeno empresário suportar esse pedido. Sem contar que na Justiça do Trabalho, se um empregado pedir horas extras e não tiver uma comprovação pela empresa, né, desse controle, ou que o empregado fazia a jornada correta, os valores resultantes dessas ações são astronômicos, tá? Dependendo do tempo de casa do empregado. Então, não recomendo de forma alguma. Se não consegue, se não tem como arcar com o custo de um equipamento eletrônico, enfim, use papel. Tá? O que eu não aconselho também, mas de alguma forma você tem que fazer esse controle. Tá? Passando ali para o possui, mas não controla corretamente, isso é comum. Tá? Isso é bem comum, porque a empresa ela possui, né? Ela tem todos os equipamentos à sua disposição, né? Ela tem o rastreamento, ela tem o tacógrafo, ela tem o tecladinho, né? Aquele teclado milagroso que tem todas, né? Eu digo que tem todos os passos do empregado durante a jornada. Né, sai ali até o posto de combustível, né, o abastecimento, parada na fiscalização da, né, Polícia Rodoviária Federal, ou até as aduanas, né, que é de fiscalização fiscal, enfim. Aquele ali é o cenário, eu digo assim, o cenário ideal é o quê? É aquele tecladinho, né, o teclado, e o rastreamento, porque os dois em conjunto fazem o papel perfeito. Tá? O cenário ideal. Mas não adianta a empresa ter todos esses equipamentos, né, estar munida disso, conhecer a letra da lei e não fiscalizar o efetivo controle pelo próprio motorista. Tá? Porque o motorista ele tem o papel importante, porque só está ele no caminhão. Né? Não existe um segundo, ou não existe um controle de alguém, olha, que horas tu almoçou? Né? Agora vai almoçar, agora, ou uma buzina, né, dentro do caminhão, dizendo, não, agora é hora de almoçar. Não é assim, tá? Então, o empregado, ele precisa conhecer quando ele tem que fazer a anotação, o que eu ali comentei sobre os treinamentos no início, né, da contratação. Ele precisa saber quando, como fazer, e o que acontece se ele não fazer. Porque o empregado, tá, seja qual for a categoria, ele tem a obrigação de fazer a anotação de jornada se isso lhe for solicitado. Tá? Então, se não fizer, aplicação de penalidade. Tá? Porque ele tem uma obrigação também para com o empregador de controlar a jornada dele e também de anotar. Né? Ou seja, informar para o empregador o que está acontecendo. Se ele não fizer isso, ele está descumprindo uma regra da empresa. Seja aquela constante lá no regulamento interno, que é muito importante, tá? Ou, né, em outros comunicados, enfim, o que a empresa adotar para que, né, essa obrigação se faça cumprida. Então, se a empresa possui todos esses equipamentos, mas deixa o empregado livre, né, para fazer o que quiser, para não anotar, eventualmente chega lá no final do mês, ninguém olha para ver se ele fez uma hora de intervalo, só vai pagando, né, as horas extras, ou pensa, né, ou acaba presumindo que ele fez a jornada correta, mas não fez.
Então, a partir do momento que a empresa constar do relatório e verificar que o empregado não está fazendo, né, o intervalo intra-jornada de forma correta, de acordo com a lei, não está fazendo o interjornada de forma correta, não está anotando o tempo de espera de forma correta, tá? A partir desse momento, podem iniciar, claro que o início sempre é a título pedagógico, de informação, de ensinar, mas depois podem ser aplicadas as penalidades disciplinares que estão contidas ali na CLT, por conta de indisciplina, desídio, enfim, né, o que se enquadrar naquele momento, tá? Então, e essa questão de possuir controle e não controlar, eu digo assim, que é a mesma coisa que não ter. Porque você tem, mas não controla. Se não controla, né, digamos, depois de 1 ano de trabalho, o empregado ele entra com uma ação trabalhista, ele sai meio chateado da empresa, resolve ajuizar uma ação. Aí a empresa descobre que ele não fazia um intervalo intra-jornada, que ele não tinha um intervalo interjornada respeitado, que o tempo de espera dele era uma bagunça, que ora ele anotava, ora ele não anotava, ora ele dizia que estava à disposição do empregador, mas não estava, ele estava no cliente aguardando o carregamento. Então, a importância de ter esse controle e de que o empregado justifique onde é que ele está, o que ele está fazendo, tá? Vai resultar lá na frente em eventual ação trabalhista, tá? Então, essa é essa diferença, né? Mas eu, né, na minha concepção, possuir e não controlar é a mesma coisa que não ter. Né? Então, por isso que é tão importante as pessoas terem noção e conhecimento do que estão aplicando, né, dentro da sua empresa. Isso é muito importante, tá? E o sinal verde possui e controla corretamente digamos assim, que é lindo, né? É o paraíso dos advogados, trabalhistas, né, empresariais. Porque, assim, a gente, assim, apesar de, claro que nada é tão perfeito, que não vai ter nenhuma hora extra, não vai ter nenhum descumprimento de nada, isso eu sei que não vai acontecer, né? É raro, tá? É bem raro. A não ser que o empregado mesmo falte com provas, não consiga comprovar, enfim, tá? Mas se a empresa, ela consegue em uma ação trabalhista, trazer toda a documentação comprovando, olha só, não, ele fazia hora extra, mas a gente pagava, tá aqui, né? E ó, ele fazia um intervalo entre a jornada. Quando não fazia, a gente pagava. Então, toda aquela, né, ter essa comprovação, certamente, se não for totalmente exitosa, né, totalmente, essa empresa não sair vencedora da ação, mas pelo menos o risco vai ser muito pequeno. Né, reduz assim a condenação em muito, né? Se a empresa tiver esse conhecimento, né? Essa aplicabilidade da lei, né? Sentido, né? Íntegro, né? Integral, ou seja, tem que aplica tudo, tá? Aí você vai me dizer assim, Juliano, mas hoje em dia, se a empresa ela fazer tudo em conformidade com a lei, ela não trabalha, ela não se movimenta, né? Porque é engessado. Eu concordo plenamente, mas a gente sempre coloca assim, que se você conseguir unir as duas coisas, seguir a lei e também conseguir fazer com que a empresa opere, né, de forma redonda, de forma, né, uma engrenagemzinha correta, né, é sucesso. Tá? Não tem, assim, eu conheço empresas, transportadores que não têm ação trabalhista, né? Se tem 1 ou 2 de vez em quando, tá? É milagre? Não, né? Às vezes é trato, né? Às vezes ou mesmo consegue aplicar a norma, ou é o motorista, enfim, é uma junção, né, de fatores. Mas existem sim, tá? Então, eu creio que a empresa, se ela estiver bem orientada, né, ela souber, né, aplicar a legislação de forma correta no seu negócio, certamente ela prospera e o passivo trabalhista vai ser bem pequeno, né? Bem reduzido. Que bacana, hein? Eu estava ouvindo você aí, aproveito para tomar água aqui, vou dar um descanso para você, vou falar um pouco também. Mas eu estava ouvindo você e eu aqui, pensando aqui na cabeça de empresa de rastreamento, que eu já trabalhei em algumas, né? E eu pensando como se fosse um vendedor de uma empresa de rastreamento, e você deu vários motes aqui, nesse slide, você deu vários motes para fechar uma venda, para fechar uma boa venda, né?
Não possui sistema de controle de jornada? Você está lascado. Possui, mas não controla corretamente? Está lascado. Por quê? Porque seu sistema é um sistema débil, que o motorista não está sendo avisado para controlar na hora certa, tal. Possui e controla corretamente? Como você disse, o melhor cenário é a empresa de rastreamento. Por quê? Porque ela vai automatizar esse processo. Ela vai avisar o motorista a hora que ele tem que descansar. Ela vai pedir para que ele registre o ponto dele lá, com cartãozinho, com iButton, com o que for. Ela vai... a empresa de rastreamento, ela vai tomar atitude para que o motorista siga corretamente a lei. Então, esse cenário de empresa de rastreamento fornecendo essa solução é o melhor cenário do mundo, que vai forçar o motorista a respeitar realmente a lei e vai gerar um relatório automático, que pode gerar eventos automáticos, dizendo assim, olha, ele não está respeitando, ele não está se registrando automaticamente, corretamente e tal. Então, esse é o melhor cenário. Se for uma coisa bem redigida, se for um sistema bem legal, eu acho que essa parte é um grande mote de venda mesmo para a empresa de rastreamento. Mas olha, Margarete, tem bastante pergunta aqui. Eu até parei aqui o meu chatzinho aqui, porque choveu algumas perguntas aqui, ó. O Bruno Friso aqui perguntou, boa noite, todo tempo de refeição é contado como descanso para o motorista? Por exemplo, se o motorista ficar 1 hora parado para a refeição, ele automaticamente terá 1 hora de descanso na jornada? Deixa eu ver se eu entendi. Você disse que é 1 hora de intervalo e 1 hora de descanso, 1 hora de refeição, é isso? Eu não entendi o Sim. contexto, desculpa. É que o Bruno entendeu que eu também entendo alguma coisa nesse sentido, que a hora que ele fica em refeição é contada como 1 hora de descanso na jornada. É que a gente chama de intervalo para descanso e refeição. Então, ele tem 1 hora, tá? No mínimo, vamos colocar assim, né? Porque a empresa ela pode pactuar, né, com o empregado 2 horas, digamos, tá? O mínimo é 1 hora. Por isso que eu sempre bato na tecla do 1 hora, é o mínimo. Pode ser menos? Pode, mas aí tem que fazer um acordo com o sindicato para que a jornada seja reduzida, tá? Então, a gente tem uns requisitos para que a jornada, não, o intervalo seja reduzido. Aí tem uns requisitos para seguir, né, para que a empresa possa reduzir esse intervalo, tá? Mas, em relação ao descanso e refeição, é 1 hora de descanso e refeição. Então, nessa 1 hora, ele tem que comer, né, e tem que descansar. Tirar uma soneca, se for o caso, ou ler um livro, né, ou jogar no celular, enfim, né, ele tem aquela hora para ele descansar e comer também, então ele precisa saber conciliar esse horário para que as duas coisas aconteçam, tá? Então é 1 hora só mesmo, tá? Não é 1 hora de uma coisa e outra hora de outra, né? Tem que juntar tudo numa só. Tá bom. O Marcelo Augusto, ele é um advogado também, ele inclusive fez uma live aqui conosco aqui sobre LGPD, e ele perguntou justamente sobre isso, né? Os transportadores e fornecedores de tecnologias precisam se adequar para cumprir a lei de jornada versus LGPD? Precisam também, tá? Ninguém escapa da LGPD, né? Ninguém escapa, então precisa sim. Precisa ter um tratamento de dados, enfim, até a questão de tratamento de dados de empregado, tá? A LGPD nas relações trabalhistas também é um assunto bem interessante, tá? E bem, né, que dá para mergulhar aí bastante, que é bem, né, para se aprofundar. Mas nesse aspecto aqui que foi perguntado, sim, precisam, todas as empresas e todos os dados que possam ser que caminhem, né, que possam ser exportados, enfim, tem que obedecer à lei da LGPD, não tem jeito, tá? Então, nesse caso, por exemplo, o motorista está digitando alguma coisa lá no celular ou num teclado e tal, ele precisa assinar algum papel também nesse caso, dizendo assim, olha, eu estou registrando meu ponto aqui, vocês têm alguma relação a isso ou não? É porque o LGPD pede que os dados recolhidos, né, sejam autorizados pelo usuário, mas o ponto é um dado recolhido, não entendo. Assim, é que o ponto, tá? O ponto da forma como acontece com o motorista profissional é diferente do ponto que acontece lá dentro da empresa, tá? O ponto do motorista profissional, ele tem vários aspectos
digamos assim, não pessoais, mas aspectos que ele, parei para tomar um café, parei para descansar, parei para... Ele faz esses dados dessas paradas, tá? Elas também devem respeitar a lei de proteção de dados. Então, que uma coisa é diferente da outra, tá, Juliana? Opa! Uma coisa é diferente da outra. Então, assim, aquele ponto do colaborador fixo dentro da empresa, tá? O que é? Ele entrou, assinou, ficou lá dentro, trabalhou, foi embora, acabou, tá? É diferente. Agora, o motorista não, o motorista ele percorre, ele anda, ele sabe o caminho que ele tá seguindo, o rastreamento segue ele, ele grava aquele caminho, grava todas as posições do caminhão, onde ele parar. Então, essa é a observância, né, do cuidado para que essas informações elas não sejam, digamos, utilizadas de uma forma, né, até uma forma, né, de repente criminosa, tá? É o cuidado que a empresa tem que ter, tá? Então, como é que eu posso te explicar? É um cuidado a mais agora que as empresas precisam ter também nessa categoria, tá? Mas isso, né? Eu até já falei para ti, né, Juliana? Se a gente pode, né, conversar aí durante uma live bem extensa, né, em relação a isso, né? E LGPD nas relações de trabalho, né? Então a gente pode falar sobre isso também. Não, tá bom, mas vamos aproveitar o tempo aqui para falar da lei de jornada, porque se a gente entrar aqui, lei de jornada versus LGPD, a gente vai até amanhã cedo. Não, vai longe. Vai longe, daí não tem como a gente fazer isso numa hora, não, infelizmente, né? Apesar de ser muito bom falar sobre isso, mas merece um destaque especial, tá? Merece mesmo. Tá. O Reinaldo Aguiar perguntou aqui, ó, a interjornada pode começar a terminar no mesmo dia? Por exemplo, o motorista passou da meia-noite, finalizou a jornada a 1h da manhã. Como fica o controle da Inter do dia seguinte? Entendeu? Eu não entendi nada, mas... Entendi sim, não, entendi sim. Pode sim, tá? Porque se essas 11 horas coincidirem, porque as 11 horas, elas acabam acontecendo dentro do mesmo dia, né? Não tem como isso... Geralmente. Não tem como a gente fugir disso. Então, se ele termina meia-noite, digamos, ele tem 11 horas para descansar. Ele vai poder começar a trabalhar somente no outro dia, tá? Para fechar às 11 horas ou mais, né? Não sei quanto tempo. É porque, assim, 11 horas é o mínimo, tá? É o mínimo. Isso não quer dizer que ele vai ficar 11 horas exatas. Não, ele pode ficar 12, 13 horas no descanso, mas 11 horas é o mínimo, tá? Então, pode acontecer e acontece, né, de ficar no mesmo dia, sim. Ah, bacana. Olha aqui, ó, a Global Rastreamento, aqui, o Gleidson perguntou é obrigatório o teclado da jornada de trabalho? Essa aí até eu sei responder. Se é obrigatório ou não. Obrigatório o teclado, não é, né? Não é obrigatório, mas é obrigatório ter, né, um controle de jornada, né? Então, o teclado, ele veio... Até quando eu conheci, né, o teclado, eu fiquei encantada, porque, assim, eu digo que a modernidade, ela veio para ajudar muito, né, tanto as empresas, até os empregados, tá? Porque eu creio que, assim, com o teclado, o empregado pode se sentir mais seguro, porque ele sabe que tudo que ele está anotando está indo, né? Está sendo enviado para a empresa está sabendo o que ele está fazendo, o que dá segurança para ele em saber que ele que ele vai ser remunerado em caso de um enaltecimento de jornada, ou que as leis trabalhistas estão sendo seguidas corretamente no contrato de trabalho dele. É uma segurança para ambas as partes. E o teclado, com toda aquela funcionalidade, assim, eu digo que veio a cerejinha do bolo. Tá? Nós já tínhamos o rastreamento, né? O rastreamento, né? Cada parada, né? Ela é registrada, o percurso é registrado, a velocidade é registrada, enfim, existe todo né? As informações são muito completas. E o teclado é a cerejinha do bolo, né? É o plus, né? Aquilo que veio para
deixar com que aquelas informações do rastreamento fiquem mais precisas. Tá, ele parou aqui, mas por que ele parou? Aí ele parou para tomar café. Pronto, né? Já sabe para que parou. Ah, ele parou aqui, ele ficou 1 hora parado. Opa, por que ele ficou 1 hora parado? Porque ele parou para descansar. Né? Então, isso é essa soma de informações, ela é muito importante. Né? Eu digo assim que é indispensável, né, essa soma de informações. E eu acho também que é o seguinte, o cara do sistema, ele tem que entender muito bem da lei, inclusive ter uma consultoria de alguém que entenda muito da lei como você, justamente para adequar o sistema, o relatório em si, as somas lá de descansos, de refeições e tal, trazer um relatório adequado para a empresa, né? Que senão traz um relatório todo confuso, sem somas, colocando em campos errados, tal, acaba confundindo mais do que ajudando um suposto processo, um suposto controle, né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, eu creio que todos precisam saber da lei, todos os que estão envolvidos, tá? Tanto no sistema de tratamento das informações que são passadas pelos equipamentos, como a pessoa, né, que está ali na fabricação do equipamento, por que ela está fazendo isso, por que isso é importante, né? O motorista precisa saber, o empresário precisa estar atento. Então, eu creio que é uma lei que devia, assim, ser ensinada nas escolas, né? Tal qual acontece com a nossa Constituição, enfim. Assim, a importância de tu ter conhecimento, né, das coisas que tu tá utilizando, né? Quais são as tuas obrigações e quais são os seus direitos é muito importante. E isso, né, tá aí explícito, né? Não tem, né, quanto a essa lei também. Mais uma pergunta aqui, ó. A Rê Silva perguntou, se o motorista trabalhou, Rê Silva, não sei se é homem ou se é mulher, mas vamos lá. Se o motorista trabalhou 10 horas, sendo que 6 horas de direção e 4 horas de espera, quanto vou pagar de tempo de espera? As 4 horas ou somente a hora excedente as 8 horas diárias? Bem complexa essa pergunta. Bem complexa. Eu vou pedir para te voltar a pergunta, ou se não, depois também, se ela quiser me passar pelo telefone, enfim, a gente conversar, tá? Porque daí já é uma pergunta mais específica, né? Ela ou ele, agora eu não consigo enxergar daqui também, né? Mas é uma pergunta mais específica. Mas só me traz ali o comecinho da pergunta, Juliana, porque eu acho que eu consigo dar uma introdução. São 10 horas, tá? De trabalho. 10 horas a pessoa trabalhou. 6 horas ficou dirigindo e 4 horas na espera, em descarregar, carregar, etc, né? Quanto que eu vou pagar no tempo de espera? As 4 horas ou somente a hora excedente? As 8 horas diárias? As 4 horas de espera, tá? É o tempo de espera. O tempo de espera, ele tem uma remuneração diferente, né? Ele tem tempo... Não, o tempo de espera tem, né? Porque ele é 30%, né? Da hora, né? Então ele é diferente, né? Ele não é tal qual acontece com a hora normal, né? Olha, estão mandando pergunta para mim até pelo WhatsApp aqui, ó. E se o Carlos Almeida, o Carlinhos, ele tem uma empresa de rastreamento lá no Sul. E se o motorista não colocar as macros? E se para almoçar, por exemplo, ele não inserir a macro de início de refeição? O que eu faço? O que a empresa deve fazer? Se o motorista não inserir? Se ele for orientado a inserir, né, a informação, ele pode ser advertido, tá? Como eu coloquei lá no começo, o empregado ele precisa conhecer da lei. Porque o que acontece muito, tá? Até quando a gente vai nas audiências da Justiça do Trabalho, é tu verificar que o motorista não sabe o que é uma coisa e o que é outra, tá? Às vezes porque desconhece mesmo, né? Às vezes porque gosta de confundir, porque tem uma diferença aí de remuneração, né? De tempo de espera, enfim, né? Tempo de espera e outras, né? E outras situações, tá? Então, o motorista, ele precisa saber, o empregado, né? Ele precisa saber quando anotar a jornada, em que momento anotar,
tá? E ele tem que saber que isso é uma obrigação dele, ou seja, ele precisa fazer isso, faz parte das obrigações dele, mesmo porque lá no Código de Trânsito Brasileiro, eu até vou abrir aqui, se tu me permite, Juliana. Fica à vontade. Tá? Que lá no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 67E, o motorista ele ficou com a responsabilidade de controlar o tempo de condução dele e as suas paradas de descanso e refeição. Ou seja, ele tem uma obrigação lá no Código de Trânsito Brasileiro, que ele pode, inclusive, ser multado. Tá? Se for verificado até por uma autoridade policial, enfim, que ele não está usufruindo do seu tempo de descanso, ou não, né? Porque se ele não está anotando, ou se leva a entender que ele não está usufruindo mesmo, ou que ele está esquecendo. Tá? Então, a obrigação dele de anotar para que essa prova se efetive, tá? Ela é explícita na lei. Então, se constar lá no regulamento interno, lá no manual do empregado, isso, a empresa ela pode advertir uma vez, 2 vezes, pode advertir, né, por escrito, verbalmente, e também até aplicar uma suspensão, se for o caso. Tá? Então, é isso. Entendi. Então, você já respondeu uma outra pergunta que veio pelo WhatsApp. Como que eu justifico isso perante a lei, né? Justificar é justamente você punir ele de alguma maneira e registrar essa punição, né? Opa, não estava registrando, não registrou esse dia, não registrou esse dia. Exatamente, exatamente. Essas punições, tá? O que elas demonstram para o juiz do trabalho? Que a empresa estava atenta, né? Que a empresa estava atenta, que ela verificou que ele não controlou a jornada dele, que ele não anotou a obrigação que era dele. Ele foi advertido 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Foi suspenso, inclusive. Vocês têm, se houver essa documentação, estiver de posse da empresa e ela juntar num processo trabalhista, aquilo ali não que vá eximir o empregador completamente de uma condenação, mas vai fazer o juiz, né, o magistrado, verificar que o empregado, quando diz que ele nunca almoçou durante o contrato de trabalho, né, nunca parou o caminhão, está mentindo. Tá? Isso é muito importante. Então, porque a partir do momento que a empresa diz, ele não anotou descanso, mas ele descansou, tá aqui no rastreamento, ele parou 1 horinha, né? Ele disse que não dormiu, né? Não conseguiu efetivar as horas, ele não anotou o fim da jornada e o início da outra. Tá? Então, mas a empresa foi lá e advertiu. Então, essas provas que se fazem necessárias. Documento é mais documento, mas é primordial, tá? É indispensável. Mas essas provas elas podem ser juntadas até num log, dentro de um sistema de uma empresa de rastreamento. Por exemplo, eu vou gerar aqui uma punição para o motorista. Até no próprio sistema você pode gerar essa punição para ele assinar e fica registrado lá. Olha a dica, hein? Bom, nossa, o pessoal está perguntando bastante aqui, ó. Perguntaram o seu contato. O contato dela eu vou colocar depois, tá? Max Tracer Sistemas. Deve ser um pessoal que faz sistemas. Eu vou colocar o contato dela depois, no último slide fica o contato dela, tá? Aí você registra o contato dela lá, tá? Hudson Martins perguntou como funciona o pernoite na lei. O pernoite. O pernoite, bom, você diz dentro do descanso do interjornada? Isso? O descanso, né? O descanso dele, né? O fim de jornada, terminou a jornada, para ele descansar aquelas 11 horas lá. Uhum. Então, se a pergunta for como funciona, se ele pode fazer isso dentro do próprio veículo, ou se ele vai fazer isso dentro do pátio da empresa, né? Como é que funciona? Isso vai depender sempre das peculiaridades do contrato de trabalho, de como foi pactuado, da onde ele vai estar, porque o que acontece bastante, né? Algumas empresas elas trabalham com viagens pequenas, né? Que não precisam de pernoite fora, né, do estabelecimento, né? Fora do domicílio do empregado, digamos. São viagens pequenas, começa de manhã, vai até às 6 da tarde, no máximo entra ali até, né, 11, meia-noite, mas aí o empregado está livre, né, para ou levar o caminhão para casa ou deixar o caminhão no pátio da empresa e ir embora dormir. Tá? Quando acontece dentro do caminhão, ou até acontece em alguns casos, como nos motoristas rodoviários, do motorista ter que dormir dentro do ônibus, né? Aí existem regras diferentes,
né, para cada caso, tanto para o motorista de ônibus como para o motorista de caminhão. Mas a pernoite é de acordo com o que foi pactuado, né, que foi pactuado com o colaborador, ou até mesmo, né, de acordo com a característica da atividade dele em si, tá? Algumas empresas, elas acabam pagando, se houver o pernoite, tem algumas, eu conheço de algumas empresas que acabam pagando um pernoite fora do caminhão, né? O que é isso? Né? Ele estaciona o caminhão num determinado local, seguro, sempre, né? A segurança do motorista, tanto para fazer as paradas para descanso e refeição, outras paradas, elas dependem muito da segurança. Então, não é porque deu 11 horas, era a hora dele almoçar, né, ou a hora dele jantar, que ele vai parar o caminhão na BR em qualquer lugar e vai fazer o descanso, o almoço, né, a parada dele. Não, ele tem que procurar um lugar seguro para que daí ele possa fazer isso. Tá? Mas voltando ali atrás, tem algumas empresas que elas acabam pagando diárias para que o motorista possa descansar em uma pousada não, aqueles hotéis pequenos, enfim, né? Para que ele possa ter uma noite de descanso efetiva. Outras já não. Outras já possuem um caminhão, né, que mais parece uma mansão, né? Que, né, tem caminhões né, com cama, com ar-condicionado e com televisão, né? Que não trazem toda essa necessidade dele dormir fora. Tá? Então, basicamente é isso. Tá bom, vamos continuar aqui com os nossos slides aqui. Daqui a pouquinho eu volto às perguntas, pessoal. Mas vamos continuar aqui com os slides aqui para ela falar um pouquinho sobre... a gente já pisou na bola, a gente está lá no slide passado, a gente está no amarelo e está no vermelho, então acabamos levando um processo aí, né? Levamos... Então, quais são as ações trabalhistas mais comuns em se tratando de motoristas profissionais? Quando o cara chega lá para encher o saco da empresa, o que ele alega, geralmente? Encher o saco ou existe direito, né, também, né? Desculpa. A grande maioria, tá, Juliano, é hora extra, tá? Descumprimento da jornada, né? Abastecimento de jornada de horas extras não pagas, intervalos não usufruídos, intervalos, né, tanto interjornada como intrajornada, tempo de espera não remunerado ou remunerado de forma incorreta, dano moral por jornada excessiva, tá? E também agora uma figura nova que é a periculosidade. Tá? Então, periculosidade por conta né, de algumas características dos caminhões em si, né? Mas isso né, não tá dentro aqui da lei, tá? Mas a maioria, tá? Digamos assim, 99,9% é hora extra, tá? Por quê? Por causa dessa falta de controle da jornada de trabalho dele, né, do empregado. Porque ele sabe que a empresa não controla. Se controla, não fiscaliza. Então, ele faz da forma como ele acha que está certo. Ou a forma como ele bem entende. Né? Às vezes por desconhecimento, né? E às vezes não. Tudo depende, né, do profissional. Então, eu digo assim, e o grande problema, né, dessas ações trabalhistas de horas extras é o valor. São valores significativos. O passivo é grande. Então, digamos assim, um empregado que trabalhou, vamos colocar ele todo o período imprescrito, 5 anos. Tá? Trabalhou para a empresa, não teve controle de jornada, alegou uma jornada absurda, tá? De 16 horas por dia, 18 horas por dia. Ah, Margarete, isso acontece? Acontece. Tá? Então, alegou que trabalhava das 6 às meia-noite, digamos. Se a empresa não tem um controle, é por óbvio, né, que a gente vai estar falando de condenação. E às vezes, assim, muitas vezes, o motorista nem fez essa jornada, fez ali 8, 10 horas, mas como comprovar? Tu não consegue comprovar sequer por testemunhas, porque o motorista está sozinho, né? Então, a gente tem uma deficiência, né, de provas. Se tem deficiência de provas, né, não tem como escapar de uma condenação. E uma outra questão importante são as autuações pelo Ministério Público do Trabalho, tá? Que sempre está em cima das transportadoras. Primeiro,
tá? Porque existe uma questão de inconstitucionalidade da Lei 13.103, porque algumas questões são levantadas em razão da jornada muito extensa do motorista, se realmente os direitos do motorista estão sendo observados, né, se o descanso dele está sendo observado. Então, tem essa linha que tem essa tese, né, da inconstitucionalidade da lei, mas até agora, né, não né, ela está em vigor e está aí funcionando, né? Então, o Ministério Público do Trabalho, ele fiscaliza de forma bem ferrenha, tá? Se os descansos estão sendo respeitados, se a jornada está sendo respeitada, ele pede documentos, tá? Para a empresa tem que fornecer os documentos, sob pena, né, de ter uma penalização em multa e até uma ação civil pública, né? Que daí o Ministério Público do Trabalho ele entra com uma ação lá na Justiça do Trabalho pedindo dano moral coletivo. Então, não é só, né, a questão de pagar hora extra, mas a gente está falando de outras questões também que vêm junto, né, com o descumprimento da lei, tá? Eu estou vendo aqui, já me adiantando, né? Tem um impacto financeiro aqui, é grande, dependendo do caso, é bem grande. Eu digo assim que pode quebrar uma empresa, tá? Dependendo do número de ações trabalhistas que essa empresa tem e de quanto ela tem que pagar, tá? Então, eu posso dizer assim que pode ser que não sobreviva, né, a empresa se, né, tiver uma condenação pesada, né, da Justiça do Trabalho. Nossa, hein? É interessante o que você falou, porque nesse slide também você deu muitos motes de venda para a área de rastreamento, para o que os caras que vendem rastreamento, vendem esse controle de jornada, possam explicar corretamente como que funciona a coisa e como que funcionam as ações trabalhistas, para que possam vender a solução, né? Para vender a solução para esse problema gigante aí das empresas, né? Pessoal, dá uma clicadinha no like aí para a gente aumentar nossa relevância no YouTube, por favor. Tem bastante gente assistindo, mas a gente está com um pouquinho like. Agora mesmo a gente estava com 13 likes só, eu até me incomodei com isso, que 13 é um número muito... Agora está com 19. Mas, dá uma clicadinha aí, por favor. Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento. Vou fazer mais umas perguntas para você, que já caiu algumas perguntas aqui, ó. Rê Silva voltou agora de novo, perguntando, voltando naquela pergunta lá das 10 horas lá, e 6 horas de direção e 4 horas de espera, você tinha que pagar as 4 horas, né? Mas ela está falando aqui, mas ele ou ela está falando, dirigiu por 6 horas. Depois você fala o seu nome inteiro para mim, por favor, senão eu vou ficar aqui nessa... Dirigiu somente 6 horas, então ficará negativo em BH... 2 horas, em BH deve ser 2 horas e pagamos as 4 horas como tempo de espera? É isso? Não entendi. Como, Juliano? Desculpa. Porque dirigiu somente 6 horas, então ficará negativo, porque a pessoa dirigiu 6 horas dentro das 10 horas de trabalho, né? Mas por que 10? É porque 10 já é um limite acima, né? Já é um limite acima de trabalho, não de dirigir, né? Mas a pessoa está presente lá no trabalho, ou não? O trabalho só é o dirigir. Tá vendo, pessoal, como é complicado esse negócio? Vocês têm que contratar uma especialista para falar sobre... É que depende, porque assim, o trabalho do motorista, do empregado, começa quando ele chega na empresa e bate o ponto, tá? Ou, né, se não bate o ponto, no momento que ele começa a trabalhar, que ele está à disposição do empregador. Então, se ele dirigiu por 6 horas, ficou 4 horas na espera, então aí obedece a regra da lei, que é de pagamento de 30%, né, quando tiver uma espera maior do que 2 horas, tá? Uma espera maior que 2 horas, algo assim. Tá? Mas, de qualquer forma, se ele trabalhou, se ele dirigiu durante 6 horas, o trabalho dele não quer dizer que ele não trabalhou durante essas 4 horas, tá? Ele trabalhou, mas ele estava em tempo de espera, que a remuneração era diferente,
tá? É só isso, mas ele estava lá trabalhando, ele não estava em descanso, ou ele não estava sem trabalho, mas ele não estava à disposição, mas ele estava trabalhando, ele estava dentro do caminhão esperando. Ele não podia fazer outra coisa, ele não podia largar o caminhão, né, e sair para dar uma volta, né, passear, enfim, ele estava dentro do caminhão esperando. Então, elas têm que ser remuneradas, e é trabalho efetivo. A única diferença é que é de espera, e não hora extra, tá? Essa é a diferença. Mas esse tempo de espera é pago igual ao tempo de hora trabalhada, é isso? Não? Sim, com 30% de diferença. 30% a menos? Isso? Sim, não. É 30% da remuneração normal, como se ele fosse receber, tá? Então, é a menos. Ah, tá. A pergunta do Bruno Friso é exatamente essa. O tempo de espera não conta como tempo de trabalho, correto? Não conta. Você paga 30% do valor. Não conta como tempo à disposição do empregador, tá? Ah, tá. O valor. Nós estamos falando duas coisas, né? O tempo de espera não conta como disposição do empregador, mas você tem que pagar ele também, né? Isso. Entendi. Então, isso tem que ser controlado. Tá vendo que tem que ter um sistema? Tem que ser um sistema, não tem jeito. É muito detalhe para a gente se atentar, para o motorista se atentar, né? É muito detalhe. Mas vamos lá. Ainda tem um slide aqui, pessoal. E é justamente o slide que eu gosto muito de apresentar no final, que é a dica, né? E a dica que ela vai dar agora é como reduzir o passivo trabalhista no que se refere ao motorista profissional. Como que eu posso reduzir esse passivo trabalhista aí? Eu tenho lá 20, 30 motoristas e dentro desse corpo de trabalho eu gero um passivo trabalhista ali que pode mencionar na justiça. Como que eu me protejo em relação a isso, Margarete? Então, vou fazer um resumo de tudo que eu falei. Né? Como reduzir o passivo trabalhista, né? No que se refere ao motorista profissional. 1. Conhecer a lei, tá? Começa por aí. Né? Ou ter uma boa orientação, tá? Conhecer alguém, né? Que conheça da lei o suficiente para que, quando surgir essas dúvidas, né? Tal qual da Recilva, né? Essa última pergunta, né? Uma pergunta anterior também, para que essas perguntas específicas, tá? Consigam ser respondidas de uma forma dentro do contexto que a pessoa está precisando, que a empresa está precisando naquele momento. Porque muitas perguntas ocorrem por conta de situações muito específicas que às vezes tu não tem, tu nunca ouviu falar daquela situação que aconteceu, mas que, né, aconteceu dentro da empresa. Olha, eu preciso saber o que se faz nessa situação. Aí dentro da lei a gente consegue dar resposta, tá? A pessoa consegue dar uma resposta dentro do que ela precisa. Então, conhecer da lei, buscar orientação sempre, ter um controle, ter qualquer tipo de controle. Quanto mais efetivo, melhor, tá? Então, ter equipamentos apropriados, ter uma boa consultoria nessa área, tá? Controlar igual a fiscalizar. Então, você controla, você tem o equipamento, você controla, você fiscaliza. Se esses três ocorrerem em conjunto, você reduz o seu passivo trabalhista. Como fiscaliza? Todo final de mês, olhar corretamente o relatório gerado pelo equipamento, pelos equipamentos, verificar se não teve nenhuma inconformidade, se o motorista fez todas as anotações, se não fez, avisá-lo, ensiná-lo para que ele faça. Se ele incorrer no erro, né, repetir o erro, fazer as aplicar as devidas penalidades, né, que o caso merece, sempre buscando uma orientação correta para fazer isso, tá? Para que não tenha nenhum tipo de equívoco que possa invalidar, né, até mesmo essa penalidade lá na frente. É bem importante saber aplicar a penalidade também, tá? Que mais? Além disso, né, fazer um controle, né, também uma coisa que está junto ali, que eu até esqueci de mencionar lá atrás, que o empregado ele precisa ler o relatório e concordar com o relatório e assinar o relatório. Tá? Hoje em dia até tem... Oi? Isso é muito importante, hein? Sim, por quê? Porque na hora que ele olhar o relatório, ele verificar alguma inconformidade, ele vai, olha,
peraí, esse dia aqui não tá certo. Então, ele vai reportar o RH vai verificar o que aconteceu e vai ter a oportunidade da empresa, né, ou consertar, né, o equívoco, ou explicar que, né, tá correto, mas e por que que tá correto, tá? E ele assinar isso. Porque a partir do momento que ele faz a assinatura, que ele diz ok, ou até por assinatura digital, alguns sistemas permitem que, né, que o empregado entre, né, num sistema e verifique e assine digitalmente, até para evitar, né, muito papel, né? Mas é importante esse ok final do empregado. Por quê? Porque lá na Justiça do Trabalho o juiz vai perguntar, tá, mas tu não tinha acesso aos relatórios? Ah, eu tinha, né? E tu não assinava? Sim. Então tu concordou. Se tu concordou, então quer dizer o quê? Que você não viu nada errado e que naquele momento você concordou, você fez a sua análise, seu juízo de valor e verificou que a empresa está pagando corretamente. Viu a diferença? Tá? Então essa é a dica, né? Esse é o desfecho, tá? Né? Além de outras, enfim, a questão né, aqui agora a gente já até fugindo um pouquinho, né, do que está especificamente dentro da lei, é questão sanitária, né, verificar como é que está né, o ambiente de trabalho do empregado, né, se o motorista ele tem à disposição dele água potável, né, se o acesso dele a banheiros é feito a contento, né, de modo, né, que ele, é claro que tem a dificuldade dele por conta né, da distância, mas se ele tem esses acessos à alimentação dele durante o tempo de espera, tá? Como é que funciona? Né? Ele tem acesso, ele tem que ficar sem comer por conta né, 4 horas de espera ou até mais tempo, às vezes na fila de um porto, vamos dizer assim, tá? Então, isso tudo é muito importante, porque isso é verificado, né, tanto em autuações do Ministério Público do Trabalho, em investigações, né, do Ministério Público do Trabalho, como também quando o próprio empregado provoca isso. Ou seja, ele chega na Justiça do Trabalho e diz, olha, não tinha acesso à água, na fila do porto não tinha acesso a nada, ficava lá sem comer porque não tinha restaurante perto, né? Então, essas coisas são pesadas para, né, eventual condenação em danos morais, por exemplo. Tá? Então, é um conjunto, né, de cuidados que a gente tem que ter. E, assim, uma coisa muito importante é sempre orientar o que o empregado tem que fazer. Pelo manualzinho do empregado, manual da empresa, ou regulamento interno da empresa, e entregar para o empregado, ele lê, assina que recebeu, pronto, está ciente. Se ele está ciente, se ele assinou, deu o ok dele, e a empresa fica frisada de vez em quando o que tem que ser feito, o que não, né, o que pode ser feito, o que não tem que ser feito, ela está se, né, cada vez mais reduzindo o seu passivo. Vai excluir completamente? Eu não posso dizer isso, tá? Porque sempre existe uma coisinha aqui, outra ali, que talvez não esteja em conformidade, mas quanto menor for o prejuízo, melhor para o negócio, né, Juliano? Eu acho que sim. Eu acho que a palavra-chave é automatização. Eu acho que toda e qualquer automatização para controlar a jornada do motorista, eu acho que é válida, porque até mesmo a geração dessa inconformidade que você falou, né? Eu não preciso ficar lendo o relatório de cima e embaixo, tal, relendo todos os detalhes de um relatório. Eu posso ler essa inconformidade num campo lá, dizendo assim, olha, o sistema olhou tudo aqui e calculou que ele não descansou o suficiente, ou ele não folgou o suficiente, ou não apertou o botão da hora da refeição. Então, eu acho que a palavra-chave é essa, é você automatizar o máximo possível essa questão para que você consiga atender a lei e fazer com que o motorista atenda também, né? Tem algumas perguntas aqui, ó. Caso ele tenha alguma inconformidade no relatório, é possível corrigir? O Gustavo perguntou. É possível corrigir de alguma forma, tipo manualmente, e ele assinar embaixo ou não? No relatório impresso. Então, vai depender, né? Vai depender do sistema que a empresa usa, tá? Porque isso isso depende, né, de como funciona o tratamento dos dados, tá? Então, digamos, se for um relatório manual, ok, vai manual, tá? Mas se for via sistema, óbvio que o operador, né, desse sistema vai ter que, né,
fazer as inserções, fazer as alterações, justificar essas alterações, que é muito importante, tá? Que bom que teve essa pergunta, para que eu pudesse complementar, porque a justificar uma alteração no cartão ponto é indispensável. Ou seja, digamos que o empregado verificou um equívoco e pediu a alteração. A empresa foi lá, verificou, não, realmente, aqui teve um elastecimento de jornada que não foi computado, enfim, a empresa vai lá, manualmente faz né? A empresa faz a inserção, tá? Dependendo do sistema. Justificar ali em um campo específico, ou até papel mesmo, né? Se não tiver o campo, vai no papel. Por que foi feito? Porque fulano de tal, em tal data, verificou que houve uma inconformidade, então fizemos a correção, a alteração, e ele dá o seu ciente. Pronto, o empregado deu o ciente. Pronto, alteração realizada, empregado ciente, empregado concordante com aquilo que foi feito. Tá? Então, isso é bem importante, justificar cada alteração, porque não pode ter nenhum tipo de alteração no ponto do empregado sem que tenha uma justificativa. Mesmo porque a lei diz que não pode haver esse tipo de alteração, né? A lei da jornada, enfim, ela diz que não pode ter alteração nenhuma, tá, no ponto, a não ser que justificável. Então, isso aí é muito importante, porque senão vem aquela tese, mas a empresa, ela manipula o ponto. Tá? Que não é uma tese nova, tá? Ela é bem antiga. Então, e como é que a empresa vai provar isso? Tá? Então, justificando, exatamente. Isso é uma dica de ouro também para as empresas que fazem o sistema, empresa de rastreamento, para colocar um campo lá. Por exemplo, o cara esqueceu de apertar o botão, o cara não apertou o botão na hora de descanso dele, mas aí a empresa pode inserir isso manualmente, justificar no sistema embaixo, e depois o cara assina, entendeu? Então pode ser um caminho desse tipo, não pode? Oi? No caso, por exemplo, o cara esqueceu de apertar o botão lá na hora de refeição. Ele esqueceu. Sim, completamente. É uma justificativa. Aí o próprio sistema pode gerar um campo lá para justificar isso. Exatamente. Tem alguns sistemas que já tem um campo do lado, né? Ou um botãozinho lá, um clique, onde abre uma telinha e diz, o empregado foi inserido manualmente nessa data, porque o empregado esqueceu, né, de fazer a anotação da jornada, mas ele efetivamente usufruiu dessa 1 hora. O empregado assina, ou por meio de senha pessoal, ele mesmo faz a alteração, enfim, existem N possibilidades, tá? Válidas para que isso aconteça. Mas sempre o empregado tem que dar o ok dele, porque se não tiver nenhum ok e começar uma discrepância de dados, aí a empresa pode ter, sim, algum problema lá no futuro, tá? Que bacana, hein? Muitas dicas de ouro aí, né, que você deu para nós. Aí, uma última pergunta aqui, ó. Vamos lá. A gente já estouramos o tempo aqui em 10 minutos, mas última pergunta, vamos aproveitar ela aqui. Quantos DSR pode acumular no caso de viagem longa em que o motorista não consegue folgar? Nossa, é complexo. É mesmo? Quantos DSRs ele precisa acumular, é isso? Ele pode acumular, ele pode, no máximo. Olha, eu confesso que essa aí vai ficar para depois. De repente, ele me passa uma mensagenzinha e a gente conversa pelo WhatsApp. Rê Silva fez essa pergunta. Aí, nada melhor do que sanar essas dúvidas diretamente com ela, entendeu? Agora, nesse momento, né, eu estou colocando aqui o contato dela, só tirar a foto do QR Code aí, você já tem um contatinho dela, tá? Ela, como vocês já viram, ela é uma grande especialista no assunto, já foi solicitada por algumas empresas de rastreamento para validassem lá todo o processo deles lá, né? E ela nos deu aqui um grande apanhado de situações aqui bem interessantes aqui, que podem ser muito bem aproveitadas aí na criação de relatórios, no controle de jornada e, inclusive, nas vendas. Eu acho que tem muito mote de venda aí para que as pessoas aproveitem para vender essa ferramenta que é muito boa na área de rastreamento. Vamos faturar mais com isso, né?
Muito obrigado, Margarete, muito obrigado mesmo. Foi uma live bem legal mesmo, adorei. Adorei conhecer mais da lei. Eu até tentei entender um pouquinho dela mais hoje, dei uma lida e tal, mas nada melhor do que alguém para explicar, né? Obrigado mesmo. Obrigada a todos que assistiram. E, assim, dúvidas mais específicas eu consigo tirar depois, tá? É só dar né, entrar ali né, acho que o QR Code, isso aqui também é muito chique, né? Esse negócio de QR Code é novo. Tá? Então é só entrar em contato comigo que eu respondo sem problema nenhum, tá bom? Mesmo porque a gente já tá, né? O tempo tá indo, né? Tá bem cumprido. Aí eu nem perguntei para você, né? Eu posso divulgar o seu dado aqui, né? Por causa do LGPD, né? Posso divulgar, Margarete, o seu contato aqui para o povo? Pode. Tem que ter pego minha assinatura antes, né? Não pegou, mas agora Olha pode. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigada, boa noite.